Olá, boa noite, bem-vindo a Domus Silentium, a casa da oração silenciosa e da oração ao Espírito Santo. Eu quero já começar com uma oração sutil, suave, para pedirmos a intercessão do Espírito Santo nas nossas súplicas de hoje. Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome, infinita é a Tua glória, inestimável a Tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, que nos concedeu o Espírito Santo, nos ilumine neste momento para que a gente seja orientado, nos dê as palavras, nos dê o sentido da oração, e nos dê a orientação que os nossos irmãos precisam para seguir o Santo Espírito de Deus e torná-lo o guia fundamental das suas vidas e dos seus passos. Assim eu creio e agradeço em nome do Senhor. Amém. Eu quero também agradecer a vocês por estarem aqui conosco. Os números têm subido levemente, oscilam e tal, mas a gente fica muito feliz. Nosso trabalho é um trabalho muito modesto, não temos recursos, não temos artifícios, tudo que nós temos é a fé e a unção do Espírito Santo, graças a Deus. Talvez isto seja, estou com a garganta um pouco. Talvez isso seja tudo o que de fato a gente precisa. Eu quero dizer a vocês que nós estamos vivendo um momento muito difícil. Eu tenho tido contato com muitos amigos, muitas pessoas conhecidas que estão sofrendo profundamente com depressão. E a depressão muitas vezes não é um problema em si. Ela é a consequência de uma falta de propósito, falta de sentido na vida, de uma existência vazia. Ela é o resultado, muitas vezes, das perdas às quais a gente tem sido submetido, perda de vida, perda de carreira, perda de dinheiro, perda de conforto. A gente sabe que os casamentos sofrem muito quando as situações econômicas decaem. As amizades também, né? Tendem a serem rompidas, ou as pessoas tendem a se afastar com medo de ter de apoiar, ter de ajudar, ter de ouvir os problemas dos outros. A gente sabe que muita gente gosta de ter os ouvidos dos outros sobre os seus problemas, mas não tem a mesma generosidade quando diz respeito a um amigo. E muita gente no Brasil acha que a situação financeira é uma espécie de lepra, que ela pega só de respirar. Enfim, estamos vivendo momentos bastante difíceis, eles serão mais difíceis ainda. E quando a situação é boa, a gente sobrevive com facilidade, porque a gente segue a onda do crescimento econômico, da situação melhorando, do consumo melhorando, do aumento do conforto, da renda, das oportunidades de trabalho. Então a gente se engana que essas coisas vão preencher as nossas vidas, as nossas consciências, os nossos corações, os nossos íntimos. E assim construímos vidas inteiras em cima dessas expectativas, e a mínima crise derruba tudo. E aí a gente cai também, né? Porque o ser humano é muito fraco. Ele tem uma consciência muito tênue, muito branda, muito superficial. E a gente não aguenta pressão, a gente não aguenta perda, a gente não aguenta sofrimento. A gente escuta muito opiniões equivocadas,
das pessoas que normalmente não nos dão opiniões para o nosso bem, mas nos dão opiniões para o seu próprio bem, ou às vezes pelo simples prazer de nos influenciar, ainda que isso cause prejuízos. Então a gente muitas vezes não sabe escolher bem os conselheiros, não sabe escolher bem as pessoas em quem confia. E aí nos momentos de dificuldade, isso naturalmente cobra um preço muito alto. Enfim, estamos com um problema muito sério, que é uma verdadeira epidemia, né? As pessoas estão com medo do carrapato, as pessoas estão com medo do vírus antigo, as pessoas estão com medo da borboleta, as pessoas estão com medo do mosquito, as pessoas estão com medo da joaninha. Mas o que está realmente causando um dano imenso no mundo inteiro e que já está levando muita gente é a depressão. Nos Estados Unidos, por exemplo, o número de mortes por droga é 5 vezes maior em relação ao número de mortos por armas de fogo. Ou seja, retificando, morrem mais de 110 mil pessoas por ano por conta do uso de drogas e menos de 26 mil pessoas, me parece, por arma de fogo. Contando todas as chacinas em escola, aquilo tudo. Então, nós temos problemas realmente muito sérios. E que não são os problemas que estão escolhidos pelo campo político. O campo político escolhe os problemas que ele quer atacar, porque lhe convém atacar. E escolhe problemas fáceis de serem atacados. Mas os problemas que efetivamente afetam e atingem em cheio a população, isso a esfera política não gosta. Então, neste momento difícil que nós estamos passando e vamos passar mais ainda, é muito importante que as pessoas se preparem verdadeiramente para momentos de extraordinária dificuldade. Nós temos de nos colocar fortes. E nós não seremos fortes por conta própria. A nossa consciência de mundo, essa nossa consciência comum com a qual a gente faz todas as coisas e leva a vida cotidiana, essa consciência não serve para nada. Nós precisamos de uma outra consciência que é muito mais ampla, muito mais profunda e muito mais sensível. Nós precisamos de uma outra consciência que é muito mais rica e infinita na sua própria sabedoria, que é a consciência espiritual, que é a nossa dimensão espiritual, essa que é dada, alimentada, fomentada, abastecida pelo Espírito Santo. Então, o nosso fortalecimento tem de se dar pela ação do Espírito Santo. Para isso, nós temos que nos dedicarmos ao Espírito Santo. Né? A sociologia da religião cunhou um termo muito interessante para designar a pequena burguesia europeia, que era aquela burguesia chamada de protestante, e que foi a camada da população que efetivamente desenvolveu os processos que enriqueceram o mundo ocidental. E eles diziam que o protestante ele vivia como um asceta. O asceta é o indivíduo que sai do mundo para se dedicar à sua religião. E por que ele sai do mundo? Porque ele abandona o seu local de origem, o seu lugar de nascimento, a sua família, a sua posição na família, a sua posição na sociedade, todos os papéis sociais que lhe foram dados e que ele desenvolveu, para passar por uma transformação de consciência que tem que ser tão profunda que ela precisa quase que eliminar, se é que é possível, não é,
mas ela precisa atenuar a identidade original do indivíduo. Cristo falava disso lindamente, ele chamava de nascer de novo. Então o asceta é o indivíduo que se fecha num mosteiro, numa ordem, numa instituição, ou que se afasta da sociedade para passar por um processo de conversão e de formação, de reformação religiosa. E assim ele se afasta do mundo. O pequeno burguês era um indivíduo que vivia a sua vida, desenvolvia suas atividades profissionais e fazia do exercício da sua vida inteira um exercício de louvor, um gesto de louvor. Então ele não se envolvia com muita coisa. O que nós precisamos no mundo de hoje, daí eu estou trazendo esse exemplo histórico, é criarmos uma espécie de um ascetismo intramundano. Cristo passou por isso. E eu nunca vi ninguém falar sobre isso, mas eu acredito que quando ele disse que meu reino não é desse mundo, ele se referiu a isso. Primeiro que o reino dele é o reino de dentro, é o reino espiritual. Não é o reino mundano, material, sensual, dos 5 sentidos. Mas eu acho que ele se referia a isso. A minha sensibilidade me diz isso. E nós precisamos desenvolver isto. Por quê? Porque quando você vive no seu mundo comum, na família, cumprindo todos os papéis sociais que te são dados, a maioria dos nossos papéis sociais não são dados. Nós não escolhemos. Então nós nascemos e nos enfiam num lugar no mundo e ali é o nosso lugar e a gente tem que cumprir aquilo. Então, quando a gente vive assim, a gente vive sob pressão. E a gente vive nessa consciência de mundo. Sempre buscando algum espaço para realizar alguma coisa que deseja, mas sempre sendo monstruosamente sujigado a cumprir aquilo que os outros querem que você cumpra. E é importante cumprir papéis sociais porque são responsabilidades sociais acima de tudo, responsabilidades familiares. Não é uma questão de perda de liberdade, não é assim. Todos nós temos papéis a cumprir, precisamos cumprir esses papéis. Mas quando o indivíduo se decide por uma conversão religiosa, é muito importante que ele saia, pelo menos por um período, desse ambiente natural. Para que ele se encontre, essa vocação se revele, para que ele passe pelo treinamento, para que ele passe pela conversão propriamente dita, para que ele aprenda, para que ele seja treinado. E nós vamos ter que fazer isso no mundo em que a gente está vivendo. Por quê? Para você eliminar as influências do mundo sobre você. As pressões, as cobranças, os papéis que te impingiram, que te enfiaram. Para a gente eliminar o controle que o mundo tem sobre nós. E hoje o controle é ainda maior, porque antigamente ele era exercido pelas pessoas do grupo em que você vivia, na cidade pequena, os amigos, os vizinhos, a família. Hoje existem pressões enormes sobre o indivíduo contemporâneo e que vem de tudo quanto é lado. Sobretudo por meios estranhos, alienígenas, como as mídias sociais e a comunicação de massa. Então, você é bombardeado o tempo todo por uma série de coisas e a gente nem sabe exatamente quem, mas quem está atrás desses meios está constantemente tentando reformular o seu papel social, as suas obrigações, as suas responsabilidades e tentando construir juízos para que você não pense e não tome decisão sozinho. O fundamento da sociedade de comunicação de massa é não deixar você pensar. E para isso, ela inunda a sua cabeça com informações. É aí que entra o neo-ascetismo intramundano. Nós precisamos restringir esse controle que existe da nossa consciência, da nossa mente. Nós precisamos começar a escolher aquilo no que prestaremos atenção. Aquilo que entrará em nós e que, portanto, moldará os nossos estados emocionais, os nossos estados psicológicos,
e aquilo que vai dominar os nossos pensamentos. E depois de reduzir este espaço do mundo, nós vamos ter que abrir este espaço generosa e pacientemente para o Espírito Santo. Porque o asceta treina isso por anos, o resto da vida. O místico tem isso de algum modo, na forma de dons, mas ele também, pode ter certeza, ele também tem um processo de vida que não é comum. Não é comum. Meu irmão, eu vou te confessar uma coisa que é difícil. Mas quando o Espírito Santo chama a gente e derruba sobre a gente uma quantidade enorme de dons, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nem você. Eu vejo as pessoas nas igrejas, meus amigos, às vezes os poucos que conversam comigo sobre isso, falando de dom, querendo dom, pedindo dom. Eu falo para eles, cuidado, você não sabe o que você está pedindo. Porque você não sabe o impacto que isso tem na gente. Você deixa de ser a pessoa que você era. Não tem jeito. E mesmo fugindo, como eu fugi e todo mundo foge, tanta gente foge. Esses dias eu estava vendo um pastor pregar e ele falando, todo mundo foge. E é verdade, todo mundo foge, porque é muito difícil, meu irmão. É muito difícil. A gente nunca mais vai ser o mesmo. E às vezes você não precisa nem ter dons, mas você tem um chamado importante, relevante, significativo. Todo chamado de Deus é o chamado mais importante da sua vida. Mas às vezes você tem um chamado importante. Nunca mais você vai ser o mesmo. E a sua vida não vai ter essa trajetória medíocre, comum. Eu vou entrar numa empresa, vou me tornar um líder visionário, depois eu vou liderar equipes, aí eu vou criar uma tecnologia disruptiva e vou ganhar uma fortuna e vou virar um símbolo do mundo corporativo e vou vender a minha empresinha por 900 bilhões de dólares. Meu irmão, isso é loucura. Isso é loucura. Não existe nada mais alucinante e alucinado do que essa conversa corporativa. Nada. Isso é puro devaneio de drogado. Sabe, essas drogas muito fortes que o indivíduo alucina? É mais ou menos isso. Isso é uma grande mentira. Essas personalidades falsas, meio psicopatas, que o indivíduo olha para o mundo e parece que o mundo só tem a obrigação de lhe servir, de lhe atender, de lhe conceder coisas, porque ele não deve nada a ninguém. Meu irmão, a vida não é assim. E eu vou lhe dizer, quando o Senhor te chama, Ele não te chama para cobrir você de bênçãos, de joias, de aviões, de carreiras. Ele não transforma o universo num palco para você ser aplaudido sozinho como protagonista absoluto. Ele chama você para servir. É o contrário. Você está sendo chamado para servir e não para se servir. Então eu vou te dizer, a raiz principal da vida depressiva é essa loucura de achar que você pode se servir de tudo, de todos, a qualquer hora. E você mesmo, a sua vida, a sua existência, não serve para nada, nem para ninguém. Nem para ninguém. Isso não é uma existência, isso não faz sentido. Por isso que você está doente. Por isso que tem tanta gente doente. Porque uma vida inteira dedicada a quê? Consumo? Aplauso dos outros? Você vai passar a sua vida inteira estudando e trabalhando que nem um jumento
para ganhar aplauso de gente que não faz a menor diferença na sua vida? Ah, não. Não, meu irmão, faz isso não. Crie um roteiro de vida mais rico para você, porque esse é muito miserável. Viver a vida para ter a atenção e o aplauso de gente que não interessa? Não. Reconhecimento é bom, mas é muito mais importante você saber que você concedeu, que você serviu, que você ajudou alguém. E de verdade. Mesmo que ninguém reconheça, mesmo que a pessoa nunca te agradeça, mesmo que ninguém nunca note, só você saiba e morra com isso guardado. Significado é suficiente para nós, não para o resto do mundo. A vida da gente significa para nós, não para os outros. Não para os outros. Mas manter você como escravo da opinião alheia é uma maneira de te esvaziar, de te deprimir, de te diminuir, de te esmagar, de te deixar doente, até que a doença leve você embora. Tem muita gente indo embora por conta dessa doença. A grande epidemia que nós temos no mundo hoje, tem uma epidemia de psicopatas, né? A gente nunca viu tanto psicopata no mundo, mas no fundo eles acho que não ultrapassam 2%, 4% da população, não sei. Enfim, é um número muito pequeno. Mas a grande epidemia do mundo é que as pessoas estão morrendo de tristeza, de solidão, de vazio. De vazio. E isso é uma coisa que a cultura do mundo, que a nossa consciência comum não vai resolver. Nós precisamos da consciência, profunda. Isso, só quem pode nos ajudar e nos curar é o Espírito Santo. Por isso disse Jesus, eu creio, quem perder a sua vida em meu nome, ganhá-la, e vice-versa. Então, o meu empenho, o meu interesse aqui é formar um grande grupo, maior possível, de pessoas que orem em silêncio e que interajam várias vezes ao dia, se não o dia todo, com o Espírito Santo, para que o comando do mundo sobre elas diminua ao mínimo e que esse comando seja transferido para o comando do Espírito Santo. Que nós nos tornemos seres comandados verdadeiramente, espiritualmente. Que sejamos tocados por esse Espírito, que sejamos modificados por ele, que sejamos treinados por ele, que sejamos sensibilizados, ensinados, melhorados, curados no corpo e na consciência. Coisa extraordinária, você acorda um dia, olha para trás e você se lembra que você era doente, você tinha um problema de saúde sério, carregado por anos, mas que de repente em 2, 3 meses você vive como se nunca tivesse tido esse problema, você até se esqueceu de que tinha o problema, ou seja, não só o seu corpo foi curado, como a sua consciência foi curada. Eu tenho a mais absoluta certeza de que a promessa de Cristo de que tudo que pedir vos será dado
envolve muito mais essas coisas do que propriamente o sustento material. E nós vamos ter muitas dificuldades do ponto de vista material. E vamos fazer o quê? Vamos ficar assistindo as pessoas passarem necessidade. Nós vamos ter de aprender a viver como Marco Aurélio. Sermos imperadores no caráter, na grandeza de espírito. E levarmos vidas absolutamente frugais. Porque isso é mais proveitoso para o desenvolvimento da virtude. Veja, eu estou falando de Marco Aurélio, não estou falando de um cristão. Eu estou falando de um estoico. Talvez o maior de todos eles. E foi criado para ser um imperador. E foi um grande imperador. Foi um grande guerreiro. As pessoas leem Marco Aurélio e não prestam atenção que aquele livro dele foi escrito nos acampamentos durante as batalhas. Não foi escrito no palácio. Nós teremos de desenvolver essa qualidade de virtude. E teremos de ajudar os outros. Uma vida modesta será mais propícia para quem foi chamado para servir e para ajudar. Eu desejo do fundo do meu coração que isso que está sendo dito através de mim toque você. Que você creia, que você ponha isso em oração. Hoje à noite, no silêncio, na face do Senhor, do Espírito Santo de Deus. E peça para Ele confirmar para você. Põe em oração. E medite sobre isso. Medite sobre isso. Qual será a alternativa, meu amigo? Viver como nós temos vivido, na consciência do mundo. E na consciência do mundo, o mundo vai nos destruir. Porque é exatamente isso que ele pode fazer. É só isso que ele pode fazer. Quando a gente depende da consciência humana, tudo que sobrevém é caos. Quando é que se estabelece a ordem, o cosmos, a paz, a perfeição, a profundidade, se é que a nossa vida é dada à perfeição? Mas o que de perfeição pode haver na nossa vida? O que de superior pode haver na nossa vida? Quando Deus intervém e nos lança como seu instrumento. Aí sim. Eu espero sinceramente que você compreenda isso. E que você siga conosco, nos prestigiando, nos ajudando, disseminando o nosso trabalho, para que a gente forme uma corrente que arraste multidões. E que essa corrente tenha a responsabilidade de servir de Marco Aurélio a virtude da modéstia, mas tenha principalmente o selo do Espírito Santo, que nos foi dado por Deus a pedido do nosso Cristo Redentor, nosso Senhor Jesus. Que assim seja na sua vida, seja na minha, e que seja nas nossas, juntos, onde você estiver. Porque essa é a vontade do Pai. Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome. Agradeço a Tua mensagem. Peço perdão pelas minhas dificuldades naturais em compreender e transportar e transmitir tudo aquilo que o Senhor me concede. Senhor, fala diretamente aos Teus filhos nesta noite.
lança pelo infinito poder do teu Santo Espírito as bênçãos, as lições, as compreensões, os entendimentos, os corretivos, as curas, os livramentos. Lança sobretudo, Senhor, o teu infinito amor sobre os teus filhos, o povo que o Senhor escolheu e chamou, dentre os quais eu me coloco agora nas suas mãos, para que seja feita na minha vida, conforme a tua vontade e somente ela, e da mesma forma na vida dos teus filhos que estão conosco nesta noite. Louvado seja o teu nome, Hamashene, Yagero, Yokta, Destepa, Nabrulas Leve, Agreshno. Muito obrigado, meu Pai. Amém.